Capítulo 68. O que é o combate da fé? Parte 5. Questão número 1. Fé. Demônios não são problemas. Quando Jesus enviou seus seguidores por todo o mundo para pregar, comunicar e expressar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, o primeiro sinal que ele prometeu que confirmaria o ministério deles, essencialmente foi: vocês não terão problemas com o diabo. Sua palavra exata foram: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Marcos 16:17. Marcos 16:17. Cristo deixou claro que quando saíssem pelo mundo dominado pelas trevas, para testemunhar sobre ele, influências malignas se levantariam contra eles, mas o Espírito Santo estaria com eles e dentro deles, e os demônios seriam subjugados. João capítulo 14, versículo 12. Eles teriam autoridade sobre os espíritos malignos. Lucas capítulo 9, versículo 1. Isso não quer dizer que os crentes podem impor a salvação e a liberdade sobre as pessoas contra sua vontade. A salvação vem quando a pessoa ouve o evangelho, crê e recebe a Cristo como Senhor. Quando isso é feito, o domínio de Satanás sobre eles termina. Jesus se torna seu mestre. Os demônios que tinham o controle devem soltar sua vida e sair do controle. Se eles não saem de uma vez, o crente pode agir no nome de Cristo e ordenar que saiam. Em meu nome vocês expulsarão demônios, disse Jesus. Paulo fala da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. Os crentes não devem temer espíritos malignos, porque eles foram colocados debaixo dos pés de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22. E os crentes têm autoridade sobre eles aonde quer que se creia no Evangelho, ministrando no meio de demônios. Em nosso ministério no exterior, temos lutado contra as forças das trevas para libertar os cativos de Satanás, tirando pessoas da escravidão espiritual para a nova vida com Deus. Estamos plenamente convictos de que Cristo está conosco, que o Espírito Santo de Deus está em nós e que os espíritos malignos têm de se submeter. Se eles não fogem das pessoas quando proclamamos o Evangelho, então nós os expulsamos. Nós, contudo, nunca dizemos ou fazemos qualquer coisa que indique que os consideramos uma força que possa ser comparada ao Espírito Santo que opera em nós. Quando subimos num palanque ou púlpito, no meio de um oceano de pessoas que não sabem nada sobre Cristo, nós combatemos o bom combate da fé para trazer luz àqueles que estão em trevas. Nos esforçamos ao máximo para persuadi-los a respeito da morte e ressurreição de Cristo e de como esses eventos afetam suas vidas. Cada indivíduo, então, naquela multidão, tem o direito de crer e aceitar o Evangelho para receber a Cristo como Senhor e receber suas bênçãos miraculosas. Ou então, cada um tem o direito de rejeitar o Evangelho e a vida de Cristo. Fortalezas de incredulidade. Paulo fala sobre persuadir as pessoas sobre Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 e Gálatas capítulo 1, versículo 10. Tiago fala: aquele que converte um pecador salvará da morte uma alma, Tiago 5:20. Isso requer uma batalha de fé para derrubar as fortalezas, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Para derrubar as fortalezas das religiões pagãs e quebrar o poder escravizador das superstições nas culturas não cristãs e os costumes pagãos que frequentemente prevalecem entre as pessoas. A mesma batalha entre as boas novas e a incredulidade acontece ainda hoje no mundo moderno. A incredulidade é a mesma em qualquer cultura. As pessoas, tanto no mundo desenvolvido como nos países subdesenvolvidos, têm a mesma liberdade de escolha. Minha esposa e eu damos testemunho de Cristo e do Evangelho diante de milhões de pessoas face a face. Sempre fomos totalmente cercados por uma multidão entremeada por cegos, surdos, mancos e paralíticos, os perdidos e os desnorteados, os sem esperança e os desesperados, os praticantes de bruxaria e feitiçarias, criminosos, refugiados e aqueles atormentados por espíritos malignos. Foi assim também durante o ministério de Cristo.
Traziam-lhe todos que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Mateus capítulo 4, versículo 24. Ministrar a uma multidão como aquela é estar envolvido em uma verdadeira batalha espiritual. É lutar contra principados e potestades de verdade, não espíritos fictícios ou imaginários, que às vezes as pessoas criam no mundo ocidental. Todo testemunho de Cristo, toda testemunha de Cristo luta contra os mesmos poderes ao compartilhar os fatos do Evangelho com qualquer pessoa que não tenha ainda se convertido. Capítulo 69. O que é o combate da fé? Parte 6, questão número 1. Fé, a batalha da inteligência. Como podemos combater esse combate da fé, essa luta para crer nos fatos do Evangelho, mesmo quando elas parecem loucura? 1 Coríntios 1,18. Quando as situações parecem contradizer nosso testemunho, o que devemos fazer? É extremamente importante que conheçamos a natureza, a força e as táticas do nosso inimigo. Qualquer comandante numa guerra sabe que a vitória depende das informações que o serviço de inteligência lhe proporciona. O conhecimento do potencial do exército oponente é essencial para derrotá-lo numa batalha. Os cristãos consentem com as mentiras e acusações de Satanás porque não sabem, primeiro, a respeito da vitória de Cristo sobre Satanás. Segundo, a respeito do seu próprio livramento do poder e domínio de Satanás. E terceiro, a respeito do fato de que eles foram trazidos de volta ao companheirismo e comunhão com Deus, onde permanecem inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Colossenses 1:22. Satanás não tem mais base para acusá-los ou intimidá-los, mas ele faz isso com os desinformados. Ele é enganador. O próximo capítulo expõe a falsidade e a astúcia dos espíritos malignos em suas artimanhas contra os cristãos. Eles não têm poder sobre os crentes. Eles podem ameaçar, acusar, blefar ou fingir, mas não há consistência em suas mentiras. A zona restrita do poder de Satanás. É indispensável que os cristãos saibam sobre a derrota de Satanás, para saber que ele é enganador, mentiroso, blefador, propagador de não-verdades, uma farsa, tanto quanto isso lhes interesse. Sua esfera de poder e autoridade é fora do corpo de Cristo, no meio do mundo perdido. Ele não tem autoridade entre os cristãos. Para esses, ele é um inimigo derrotado, a menos, é claro, que eles escolham dar-lhe importância. Assim, vamos dar uma olhada na verdade a respeito do nosso inimigo derrotado. Isso nos leva à segunda questão essencial sobre a batalha espiritual, que irá esclarecer e enriquecer a perspectiva dos crentes de oração e intercessão. Contra quem é o combate da fé? Capítulo 70. Agora, contra quem é o combate da fé? Parte 1. Questão número 2. As ciladas do diabo. Paulo disse que o nosso propósito em combater o bom combate da fé era para sermos capazes de ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Nunca se esqueça de que nosso combate da fé é contra as ciladas. Não são fatos, mas mentiras. Não são verdades, mas fraudes. Não são realidades, mas ilusão. Os crentes não devem ser pressionados pelas ameaças espúrias de Satanás. Quando eles ouvem intimidando ou blefando, sistematicamente destrói as imaginações e todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Eles renunciam e rejeitam qualquer coisa que desafia o entendimento bíblico concernente à derrota de Satanás e à situação deles de justificado aos olhos de Deus. Repetindo, os crentes não devem ser pressionados pelas ameaças espúrias de Satanás. Quando eles o ouvem intimidando e blefando sistematicamente, destrói as imaginações e todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Quando os emissários de Satanás sugerem pensamentos ou situações que são contrários aos fatos do Evangelho e às verdades redentoras que estão na Bíblia, os crentes alinham seus pensamentos, sua forma de falar, que é o seu vocabulário, e ações com a palavra de Deus. Isso é combater
o bom combate da fé. Lembre-se, nossa luta é com as ciladas. O que é as ciladas? Fraude, astutas, artimanha, não realidade. Nós estamos crendo na palavra de Deus em face da falsidade e engano do inimigo, que sabemos é mentiroso e enganador. Se um cristão pode ser intimidado, assustado ou manipulado pelas manobras dissimuladas e pelo engano do diabo, ele está acreditando nas mentiras dele, ao invés de crer no que Deus diz e no que Cristo fez. Foi isso que Adão e Eva fizeram no Éden, e como resultado, perderam a vida abençoada que Deus planejou para eles. Truque e armadilha do traidor. Quando Paulo se referiu às estratégias de Satanás, ele falou do engano da serpente, 2 Coríntios 11:3, da astúcia, 1 Coríntios 3:19, como as pessoas podem ficar inchadas, Colossenses 2:18, como Satanás engana o coração dos simples, Romanos 6:16-18, e ela alertou os Efésios sobre a astúcia com a qual Satanás engana, Efésios 4:14. O combate da fé é estar firme contra as ciladas do diabo. Não são fato, mas fraude, mentira, engano. A Bíblia na linguagem de hoje diz: fica firme contra a armadilha do diabo. Ou ficar firme, né? A Bíblia Viva diz as táticas e artimanhas do diabo, ou seja, suas mentiras, seus enganos, a sugestão mental que o diabo coloca na mente dos cristãos. Crentes em conflito com Satanás não estão confrontando fatos, mas fraudes. Quando você está em confronto com Satanás, você vai enfrentar fraudes, mentira dele, acusações malignas dele contra você. As demonstrações de poder de Satanás são puro engodo, mentiras. Paulo lembrava os crentes que nós não ignoramos o desígnio de Satanás. Portanto, ele não alcançará vantagem sobre nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Qual é o significado real dessas ciladas e planos de Satanás? Capítulo 71. Contra quem é o combate da fé? Parte 2, questão número 2. Definição de ciladas e planos. A mais respeitada enciclopédia de definições do vocabulário do Novo Testamento, aclamado por protestantes, católicos e por rabinos judeus, é o Dicionário de Teologia do Novo Testamento de Kittel. Ele define as palavras ciladas e planos assim. Olha só o que é os planos e ciladas do diabo. Contra o que nós devemos lutar? Impressão sensual e mental, percepção filosófica, atividade puramente mental que tem a ver com a vida emocional e a disposição, consciência sensual, tudo na esfera mental como imaginação, sensação, modelos de pensamentos, misticismo, ecos de mistérios religiosos, reflexão filosófica, pensamentos humanos corrompidos ou irracionais, de pessoas sem entendimento, julgamentos religiosos hostil por aqueles deficientes no entendimento sobre salvação, insensatez ou loucura no sentido de incipiência ou demência. As artimanhas fraudulentas de Satanás contra os cristãos são um grande engodo, uma vitrine falsa, cheia de falsas verdades. Suas armadilhas só funcionam sobre aqueles que atribuem realidade e consistência às suas ciladas, às suas mentiras, aos seus enganos. O único poder de Satanás sobre os crentes é o que eles lhe concedem. O poder de Satanás só é autêntico no mundo não convertido, não na vida dos filhos de Deus. Os crentes foram resgatados e libertados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus, Colossenses 1,13. Como as ciladas de Satanás, as mentiras, poderiam afetar aqueles que já foram redimidos, a não ser que eles escolham acreditar no seu charlatanismo. Um grande número de superstições tem se manifestado de várias formas, através de história, no meio do povo das igrejas. Jesus disse: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Jesus usou uma linguagem muito forte. Não posso imaginar como o Senhor poderia ter deixado mais claro que Satanás é uma farsa e que não tem autoridade em nossas vidas. Satanás, o enganador, um mentiroso desde o princípio. Combater o bom combate da fé e ficar firme contra esse lado do diabo significa
crer no que Deus diz e não nas mentiras de Satanás. Não há verdade nele. João 8,44. Jesus diz: nada do que ele diz é verdadeiro. Suas ameaças são vazias, quer dizer, para os crentes. A única informação sobre Satanás que os crentes deveriam sempre lembrar é que ele é um inimigo derrotado eternamente, despojado de todo poder e autoridade legal por Jesus Cristo. O domínio de Satanás só é autêntico na vida dos não cristãos. Na vida dos não cristãos, Satanás tem autoridade para manipular. Por quê? Porque o pecado original de Adão e Eva lhe deu o senhorio e supremacia sobre todas as pessoas que não aceitam a obra redentora de Jesus Cristo. Entre os crentes, Satanás não tem sucesso porque eles conhecem a verdade. João 8,32. Eles não acreditam em mentiras. Jesus é o caminho para eles. João 14,6. Eles são as ovelhas do seu rebanho. João capítulo 10, versículo 14. Eles não seguirão o estranho. João 10,5. Nem serão levados ou enganados pela manipulação de Satanás.